Você já tentou estudar italiano e não chegou à fluência? Ou quer aprender, mas nunca quis tentar porque acha que é muito difícil? E se eu te dissesse que você já sabe a maior parte da língua italiana? É isso mesmo. Se você fala português, isso quer dizer que a maior parte das estruturas linguísticas do italiano já está na sua cabeça. Que o italiano e o português são línguas parecidas não é segredo para ninguém. Mas você sabia que essa similaridade pode chegar a incríveis 75%? Essa é a quantidade de palavras do português que tem equivalentes em italiano. São palavras como torre, professore, dentista, casa, filho, família. E não é só sobre palavras que eu estou falando aqui. Você já sabe também a maior parte da gramática italiana. Mas como assim, professor Silvano? Como isso é possível? Eu nunca estudei gramática italiana. E nem precisa. Eu vou te dar um exemplo. Imagina que se ao invés de falar português você falasse japonês. Se você fosse um japonês querendo aprender italiano. Imagina. Para aprender italiano você teria que passar muito tempo estudando e decorando coisas que para nós brasileiros ou para os portugueses são completamente intuitivas, como o fato de palavras comuns como garfo e faca, né, por exemplo, serem sempre masculinas ou femininas, e que la pianta é bela, mas o guepardo é belo. Perceba, ninguém precisou te ensinar que uma frase como a casa é belo soa estranho, né, em português, soa estranho, a casa é belo. Você também teria que aprender que existe, se você fosse japonês, né? Que existe uma diferença, assim, significativa entre dizer eu comi uma maçã e eu comi a maçã. Eu comi uma maçã aleatória, entre várias. Eu comi a maçã, uma maçã específica. O falante de japonês não conheceria nem mesmo o conceito de palavras serem acompanhadas pelos artigos, né? A menina, o menino, a casa, o carro. E você já tem essa vantagem incrível, minha amiga, meu amigo. Você já sabe, sem precisar estudar, inclusive, né? Você não teve que esperar chegar à idade escolar, lá ir para a escola para ter noção dessas coisas. Você não precisa passar horas estudando a ordem das palavras em italiano, porque ela é praticamente igual ao do português. Mas e por que isso acontece? Porque diferente das línguas como, por exemplo, o japonês, ou o árabe, ou o zulu, ou o mandarim, o italiano pertence a mesma família linguística do português, a família das línguas indo-europeias. Todas as línguas dessa família são descendentes de uma mesma língua que era falada aí mais ou menos 5 milênios atrás, né? O que os estudiosos chamam de proto-indo-europeu. Essa língua foi, aos poucos, se dividindo em sotaques diferentes, que viraram dialetos diferentes, que foram gradativamente se tornando línguas diferentes. E essas línguas também viraram outros sotaques, outros dialetos e ainda mais outras línguas. O que hoje chamamos de português e italiano, um dia já foram apenas sotaques diferentes do latim, né? Podemos dizer assim, de forma simples, explicando de forma simples. Tá, mas espera aí, professor Silvano. Se o italiano e o português são tão parecidos, por que tem tanta gente que estuda por anos, inclusive, e não aprende? Bom, simplesmente porque os métodos tradicionais não utilizam ao máximo essa vantagem aqui que eu te falei, essa vantagem que nós temos, né, para alavancar a fluência. Esses métodos focam, por exemplo, em estudar regras de gramática, né, e outras regras, em vez de ensinar o conteúdo útil. Pensa bem, quando você aprendeu a falar português, quando você era criança, você não precisou que os seus pais fizessem você repetir a conjugação dos verbos irregulares, por exemplo, no pretérito imperfeito do subjuntivo. Precisou? Você simplesmente ouvia os seus pais, as pessoas ali ao seu redor falando, e aos poucos você aprendeu a falar também. Você ouvia frases com conteúdo útil do dia a dia, né? Era isso que você aprendia, era isso que você ouvia. Foi assim que você aprendeu. Eu sei disso porque eu mesmo já estudei também por métodos tradicionais e sem sucesso. Logo depois, quando eu fui para a Itália, por mais que eu tivesse estudado, eu não conseguia emprego de jeito nenhum, justamente por não conseguir falar italiano. E o resultado foi qual? O resultado foi que o meu dinheiro acabou, eu me vi preso na Itália sem grana para comprar uma outra passagem de retorno, né? Na verdade, nem dinheiro para comer eu tive que pedir comida lá na igreja com os moradores de rua, lá pedir para os padres, né? Então, assim, tendo que me virar para aprender italiano rápido,
e consegui um emprego, eu percebi algumas coisas bem importantes. A primeira delas, anota aí que é importante, ó, é que eu não poderia mais perder tempo com gramática, porque eu já tinha estudado assim e não funcionou. A segunda é que eu precisava de conteúdo útil, coisas do dia a dia, frases do dia a dia. A terceira é que eu precisava de técnicas de memorização, né? Algo que pudesse fazer com que eu me lembrasse daquilo que eu estudava. A quarta é que eu precisava aprender as palavras dentro de um contexto. Por exemplo, em frases, né? Em frases curtas, como essa, ó. Per favore, vorrei una bottiglia d'acqua. Vorrei una bottiglia d'acqua. É assim que você falaria se quisesse dizer que você deseja, que você quer uma garrafa de água, uma garrafa d'água, né? Per favore e d'acqua são palavras autoexplicativas, não são? São muito parecidas com o português. Então aqui é mais uma questão só de se adaptar a como essas palavras soam no italiano. Mas sobre isso nós vamos falar depois de um outro vídeo, tá? Bottiglia significa garrafa, bottiglia. E vorrei significa eu gostaria. Vorrei, de forma simples, explicando de forma simples, significa eu gostaria. Essa palavra tem a mesma origem da palavra vontade do português. Quero que você perceba então o seguinte, que você não precisa aprender todas as conjugações em todos os tempos desse verbo, entendeu? Basta você memorizar que quando você deseja, quando você gostaria de pedir alguma coisa, você usa essa estrutura e usa o vorrei. Ó, vou dar outros exemplos. Vorrei 2 cappuccini, per favore. Ou vorrei una pallina di gelato. Você percebe que aprendendo uma estrutura como esta, você já cobre várias situações que você pode encontrar na sua viagem para a Itália? Muito melhor do que decorar listas intermináveis de palavras sem contexto, né? Ou séries de conjugações de verbos. Com esse meu método, você usa o seu tempo de estudo com muito mais eficiência. Inclusive, se você quiser aprender mais sobre língua e sobre cultura italiana também, lembre-se de se inscrever aqui no canal, clicar no sininho das notificações. E se você quiser participar de um dos meus eventos, que eu faço periodicamente, eventos online gratuitos sobre língua italiana, eu vou deixar o link aqui para você na descrição, ok? Deixe também o seu comentário sobre o que você achou desse vídeo aqui embaixo. Até o próximo vídeo. Arrivederci!